Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Ihara Cast e hoje o nosso tema é cana-de-açúcar. Vamos avaliar qual o agrocenário e entender as tendências e perspectivas a partir de agora. A cana é uma cultura super importante para o Brasil, é matéria-prima na geração de açúcar, combustível, energia com biomassa, e a gente vai tratar de tudo isso em detalhes. Para enriquecer esse nosso bate-papo, nós contamos com a presença do Rogério do Nascimento. O Rogério tem mais de 24 anos de experiência no setor sucroenergético, está na Ativos há 5 anos e atua como gerente técnico de tecnologia e operações agrícolas na usina. Rogério, uma satisfação recebê-lo, seja muito bem-vindo. Kelly, obrigado, a satisfação é minha. Em nome da Axpo, eu agradeço o convite. Nós que agradecemos a sua presença. Vou convidar também para se juntar a nós o Luiz Augusto Contim Silva, o Guto. Ele é gerente de produção agrícola na usina Alta Mogiana, onde está há 35 anos, é formado na Universidade Federal de Viçosa e especialista em gestão de produção e de negócios. Luiz, seja muito bem-vindo também, uma satisfação recebê-lo. Obrigado, Kelly. A satisfação é nossa, em nome da usina Alta Mogiana. Espero contribuir com o debate. Com certeza. Vamos começar então para a nossa audiência partindo de qual é o agrocenário na cana. Rogério, gostaria de começar ouvindo você. De onde partimos? Qual é o cenário em que estamos na cultura da cana? Kelly, no ano passado a gente teve as questões de anomalias climáticas, seca, geada, mas obviamente isso fez com que a gente tivesse que fazer correções de rota, mas também com isso a gente teve bastante aprendizado. Então, a gente está partindo desse cenário do ano anterior em relação às questões de anomalias climáticas. Interessante. Então, partimos de um cenário com anomalias climáticas, secas, geadas. É uma situação bastante desafiadora para fazer a gestão sempre. Obrigada, Rogério. Quero ouvir um pouquinho de você, Luiz. Na sua avaliação, qual o agrocenário que temos para a cana? Além do que foi dito pelo Rogério, quero contribuir com a questão da mão de obra. Sabidamente, é um setor que emprega muita mão de obra e o Covid impactou ainda muito no cenário anterior, né? Nós estamos partindo do ano anterior. Então, tarefas, disponibilidade, cadeia de suprimentos foram muito impactadas e muitos tivemos que fazer mais com menos com relação à ausência de algumas pessoas que contraíram o Covid. E também enriquecer aí a questão da concorrência com outros produtos, no caso grãos, especialmente a soja, que também teve o seu reflexo nessa cadeia produtiva. De que maneira você coloca essa questão da concorrência com grãos? Isso foi bastante marcante e é marcante no agrocenário atual? No Luiz. nosso caso, a usina Alta Mogiana, nos seus 38 anos de idade, planta soja. Todos os anos ela planta soja nas suas áreas de reforma. Isso é muito comum e é uma cultura que contribui, né, nesse momento. O que ocorre é que, pelos preços praticados com a soja no ano anterior, alguns produtores que também fazem essa reforma com soja acabaram plantando mais de um ano na soja, né? Ficou um pouquinho mais na soja. Então, essa que é a questão. Existe uma redução da área plantada na área colhida de cana nesse cenário, porque alguns produtores estão fazendo mais de um ano de soja. Interessante. Então, para a nossa audiência, a gente parte de seca, de geada, tem os impactos ainda da Covid, tanto em custos de produção, apontado aqui pelos nossos participantes. Além disso, temos a pressão de outras culturas, como a soja, e é desse agrocenário que a gente parte para as tendências para a cana. Vamos entender com o Rogério o que ele está vendo, o que vem por aí, Rogério, para o mercado de cana, para a cultura da cana. Kelly, como eu falei anteriormente, né, houve aprendizados com essa situação e com todo o momento que o setor e até o mesmo mundo está passando. Então, nós, no caso da Atmos, nós temos intensificado o uso de subprodutos, é um foco nosso, utilizar mais ainda vinhaça, utilizar mais ainda a torta de filtro, isso faz com que a gente reduza os nossos custos de produção e aumente a produtividade. Também já estamos trabalhando aí há mais de 3 anos
uma logística centralizada, na qual permite a gente usar tecnologias que estão aí no mercado a nosso favor. Então, é um exemplo aqui de Campinas, a gente consegue controlar toda a questão de colheita das colhedoras, dos nossos transbordos, dos caminhões, para a entrega da matéria-prima nas nossas unidades. Então, uma logística centralizada que permite aumento de produção e redução de custo. Esse ano a gente está intensificando o uso de pulverizações com drone, na qual permite que a gente faça pulverizações em locais que a gente não conseguia fazer anteriormente, aumentando também a nossa eficiência de ATR, né, que é a quantidade de açúcar que tem na cana. E estamos aumentando também a utilização de maturadores, de pré-maturadores, para que a gente possa preparar melhor a nossa matéria-prima. Então, com todo aquele cenário anterior para essa safra e para safras futuras, esses são os pontos que eu gostaria de destacar. Interessante, hein, Rogério? Você fala do uso de subprodutos que advém de um contexto, né, de alta de custos, ou seja, inovação no setor. Fala ainda de logística centralizada, que tem tudo a ver com essa melhora da eficiência no setor. Pulverização com drones, que está muito ligada a essa mentalidade de redução de desperdício, de uma agricultura cada vez mais precisa, e ainda avança para maturadores e pré-maturadores. Interessantíssimos os pontos que você traz. Obrigada, Rogério. Luiz, você concorda? Gostaria de adicionar alguns pontos para tendências na cultura da cana? Concordo com o Rogério. Praticamente todos os itens levantados também se faz presente aqui na nossa unidade. Acrescentaria alguma coisa na questão da vinhaça localizada, produtos localizados, né? Ele citou com drone, mas também tem outras maneiras de aplicar cirurgicamente insumos, né? Nós precisamos evitar qualquer tipo de desperdício, fazer da melhor maneira possível. Então, a questão de aplicações localizadas na cana, e um exemplo muito evidente no cenário atual é a questão da vinhaça localizada, que é um produto extremamente agronomicamente muito nobre, e a localização da sua aplicação faz todo sentido. Na questão de tecnologias também não tem como não destacar, né? O setor está avançando muito rapidamente na questão tecnológica, o 5G está chegando aí, conectividade no setor e na nossa unidade se faz presente em inúmeras atividades. Hoje é possível fazer muitas coisas da central de controle, como desacelerar uma máquina, parar uma máquina, fazer coisas muito rapidamente, né? Respostas muito rápidas. Acrescentaria também a questão, a cana não pode ser tratada como foi outrora, é uma cultura que, não, você planta que ela vai produzir aquém do que você pode, você precisa ter alta performance, né, alta produtividade. Então, material genético é uma coisa bastante disseminada aqui na nossa unidade, mudas de meristema, de MPB, geneticamente limpa, é importante nesse contexto todo. E fora um pouquinho do âmbito produtivo, mas que a gente não pode deixar de participar no âmbito um pouco político da coisa, não, é a questão da aproximação com os órgãos, que eu acho que foi muito bom, é uma tendência de a gente se aproximar. A nossa relação já está boa com os órgãos ambientais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, DER, concessionárias, ferrovias, todos imbuídos no afã de evitar os incêndios que tantos transtornos traz a lavoura e a comunidade como um todo. Então, essa questão da prevenção e, se necessário, da correção da questão dos incêndios é importante também como tendência. Muito interessante, Luiz, porque você traz uma visão macro, né? Ou seja, até do relacionamento com outras entidades para ajudar a lidar com questões de incêndios em tempos de seca, e ainda avança usando um termo que eu gostei muito, o Luiz tratou de aplicar cirurgicamente. Está muito conectado com o que o Rogério também trouxe nos âmbitos aqui de tendências para a cana. Veja que é uma aplicação cirúrgica muito bem pensada para aumentar a eficiência, reduzir custo e trazer mais resultados para esse setor. Vamos adiante, porque o nosso bate-papo hoje é sobre cana, tendências e perspectivas. A gente vai avançar agora para perspectivas. Quero saber mais longe, o que vem por aí, o que vai afetar o setor de agora em diante. Rogério, conta para a gente.
Bom, Kelly, eu acho que pegando o último ponto que o Gustavo trouxe para a gente, falando de futuro, a Ativos tem trabalhado para aumentar as parcerias com seus fornecedores de cana e também com seus fornecedores de terra, para que a gente tenha a nossa produção nesses locais. A gente tem sempre trabalhado com as questões de redução de custo e aí aumento de produtividade, para que a gente não fique sofrendo com outros movimentos do mercado. Um ponto importante que o Luiz trouxe também, a questão da vinhaça localizada, e ela traz ali uma situação importante que a gente consegue colocar alguns elementos junto com a vinhaça, por exemplo, inseticida, por exemplo, adubação complementar, e isso faz com que a gente reduza custo e, obviamente, aumente a produtividade. Então, essa questão da vinhaça é uma tendência futura muito interessante, associado a outros produtos, e aí para controlar pragas, para aumentar a produtividade. Um ponto também importante é sempre ter um planejamento e também uma boa execução, né? O que a gente quer dizer com isso? A gente sempre está fazendo o plantio no melhor momento que a cana permite a gente plantar, e também fazendo os tratos culturais no melhor momento também. Essa questão da logística dos tratos culturais é um ponto importante para que a gente não tenha perda de produtividade e sim aumento da produtividade. E aí a gente vai continuar aumentando o uso de tecnologias, a exemplo do que a gente já faz com a logística da colheita, é uma tendência de a gente fazer isso com outras áreas, a área de preparo de solo, de plantio, de tratos culturais. Então, são esses os pontos que a gente vem atacando e vai atacar cada vez mais para que a gente consiga ter a nossa produtividade aumentada e, consequentemente, a nossa redução de custo. A cana bastante impactada por vários fatores de gestão, macroeconômicos, também de manejo, passa por implementação de novas tecnologias. Eu quero saber o que o Luiz Gustavo tem para nos dizer, na sua visão. A perspectiva para a cana passa por quais fatores? O que vem por aí? Bom, eu vou falar um pouco sobre mercado, apesar de não ser especialista de mercado. Nós estamos num cenário, né, de relação produto, preços, disponibilidades, né? Não há como não citar a questão da guerra, né, da guerra Rússia-Ucrânia, impactando tanto aí na oferta de commodities, petróleo, derivados, gás, energia. Então, tudo isso impactando no cenário aí, né? Então, é muito desafiador. A questão também, se melhorou o preço de commodities, a questão de custos de produção também não pode ser deixada de lado, muito pelo contrário, tá? Então, se você vende melhor, porém seu custo de produção está muito elevado. Junta-se a isso a um ano eleitoral, inflação aqui no Brasil, inflação no mundo, mudanças tributárias recentes aí impactando na questão da relação etanol-gasolina. Por sorte, a bendita da cana-de-açúcar te dá muita versatilidade, né? E as empresas que têm essa capacidade de ser ágil, né, de ser rápido numa determinada mudança de postura, de rota. Então, no nosso caso, por exemplo, a Alta Mojana já no seu DNA, grande produtora de açúcar de qualidade. Então, essa questão do etanol, o que a gente percebe e que daqui por diante deve ser impactado, e as empresas irem mais para a produção de açúcar. É o que a gente acha, né? Então, se muita gente vai produzir açúcar, também oferta demais, e a questão da relação de preços é impactada, com certeza. São muitos os fatores e eu quero agradecer a você, Luiz Augusto Contini Silva, o Guto, gerente de produção agrícola na usina Alta Mogiana. Foi uma satisfação ouvi-lo. Volte mais vezes aqui ao IharaCast. Eu que agradeço a você, Kelly, a equipe Ihara, é uma parceira importante da Alta Mogiana, e eu queria deixar até um recadinho de encerramento da minha participação. Eu acho, apesar da versatilidade da cana, nós não podemos deixar de perder oportunidades, né? E oportunidades existem na área agrícola. Foi citada aqui logística, foi citada maturadores, mas também tem oportunidades comerciais de comprar bem, de vender bem, e de estreitar parcerias, né? Porque a gente tem que estar sempre junto dos bons, né? Porque as coisas passam, as dificuldades vão passar,
e quem tem bom parceiro vai colher o fruto ali na frente, né? Porque essas coisas passam mesmo e um momento adiante nós vamos colher os frutos de quem está preparado e com boas parcerias. Muito obrigado aí a todos. Muito bom, gostei muito, Guto. Andar junto dos bons é sempre impressionante a mudança que isso faz, tanto no agro quanto nas nossas vidas. Então, é uma ótima dica para a nossa audiência, para ser sempre lembrada. Quero agradecer também o Rogério do Nascimento, mais de 24 anos de experiência no setor sucroenergético, gerente técnico de tecnologias e operações agrícolas na usina. Muito obrigada pela presença, volte mais vezes. Obrigado, Kelly. Foi um bom bate-papo e fica o convite também para conhecer a Ativus, as nossas 8 unidades. Parabéns pelo trabalho que fazem, obrigada pela companhia. Que bom, hein, gente? Passamos aqui por um agro cenário da cana, avançamos para as tendências, fechamos com perspectivas, estamos agora muito bem informados sobre esse setor. Para acrescentar, vamos chamar ele, que é gerente de marketing da Yara, Tiago Duarte. Conte para a gente como a Yara pode contribuir para melhorar ainda mais os resultados no setor de cana. Olá, Kelly, uma satisfação imensa poder estar aqui com você. Olá, Guto, olá, Rogério, um prazer poder recebê-los aqui no nosso YaraCast para falar aí um pouco das perspectivas do setor sucroenergético, esse setor que gera energia limpa, renovável e principalmente emprega muitas pessoas e contribui com o progresso e a competitividade da agricultura brasileira, que está intrínseco dentro das nossas crenças e valores. Falando um pouco de como a Yara pode contribuir aí para melhorar a nossa eficiência, né, no campo, no dia a dia, ao lado do produtor, a Yara tem trazido muitas tecnologias, Kelly, muita inovação. Então, nós lançamos aí recentemente uma família de inseticidas, que são os inseticidas aí que controlam cigarrinha, e aí essa inovação é o Maxam, uma nova tecnologia. Também lançamos o Zeus, um novo produto para o controle de uma praga de difícil controle, que é o esfenófilos. Lançamos aí também novos herbicidas, os herbicidas do futuro, que aí são o ritmo para controle de gramíneas e folhas largas, essas folhas largas que impactam principalmente no processo de colheita. E lançamos o Falco, um novo herbicida para controle de gramíneas e folhas largas. Mas, não menos importante, nós temos aí um maturador, que esse eu vejo como um dos principais aliados aí no processo produtivo e no planejamento, que foi muito falado pelo Rogério, falado pelo Guto, que é o planejamento, e ele impacta também na redução de custo, porque ele melhora a qualidade da matéria-prima. Mas junto com o Hyper, com a tecnologia de maior produção de açúcar por hectare, que é o nosso principal objetivo, a Yara também é uma empresa de serviços. E esse ano nós lançamos um novo projeto, que é o Caminhos da Maturação Sator Hyper. E o que impacta nesse projeto? Principalmente auxiliando a usina na tomada de decisão com um melhor planejamento no dia a dia da colheita. Então, é uma nova tecnologia que nós trouxemos aí dos Estados Unidos para o Brasil. É até legal que ele parte de uma pesquisa feita de uma sonda que foi para Marte, e hoje nós introduzimos isso no setor sucroenergético, onde uma tomada de decisão que levava 3 a 4 dias, nós conseguimos fazer em 1 minuto, onde ele mostra a qualidade da matéria-prima, melhorando principalmente o planejamento da colheita. Então, a Yara é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, nós temos N ferramentas aí para contribuir com o processo produtivo da cana-de-açúcar. E hoje, falando de produção, planejamento, gostaria de deixar o recado que o Hyper é uma ferramenta que pode sim contribuir muito junto à usina, junto ao produtor, num melhor planejamento e principalmente numa melhor assertividade e rentabilidade por hectare, com uma maior produção de açúcar por tonelada de cana. Excelente. Tiago Duarte, que bom tê-lo conosco no YaraCast. Volte mais vezes. O Tiago Duarte, que é gerente de marketing da Yara. Foi muito bom ouvi-lo. E até a próxima. Pessoal que nos ouve, muito obrigada pela companhia, e fica aqui uma pergunta para quem está ouvindo esse podcast. Você já está conectado com a Yara no Instagram? Aproveite, porque lá você encontra novidades, tendências de mercado, desafios de safra, alertas de mudanças climáticas e muito mais. É só seguir @Yara Defensivos Agrícolas no Instagram. Por hoje era isso, a gente se vê. Até a próxima!
Você ouviu mais um conteúdo exclusivo Ihara, com informações na hora H para o seu cultivo. É Ihara, pode confiar.